Eu vou falar sobre recrutamento e seleção e como que algo tão simples, tão pequeno, que parece assim, contratar gente, a gente contrata o tempo inteiro, né? Como que o recrutamento e seleção pode aumentar o lucro da tua empresa? E pode, não só pode, como ele faz, de fato, ou ele baixa, tá? Vamos falar um pouco sobre isso. Para quem não me conhece ainda, então, prazer, eu sou a Ju Araújo, eu sou psicóloga organizacional, trabalho com pequenas empresas desde 2010, e hoje eu estou migrando meu trabalho para ser 100% online. Então, o meu propósito é ensinar empresários de pequena empresa a assumirem as rédeas das suas emoções para conseguir destravar o seu negócio em 3 meses. Porque mesmo sem que a gente perceba, muitas dificuldades nossas de lidar com situações, algumas questões de olhar para os nossos comportamentos, isso afeta a nossa equipe, afeta o nosso atendimento e afeta, digamos assim, o crescimento do nosso negócio, da nossa empresa. Então, a minha proposta é essa, despertar pessoas para as possibilidades, mostrar no que elas já são incríveis, né? E conseguir, a partir disso, então, traçar novos caminhos que tragam mais resultado. Então, o tema hoje, apesar de ele ser sobre recrutamento e seleção, a gente escolheu um título de gestão de sucesso, porque eu entendo que recrutamento e seleção é uma partezinha da empresa, mas como uma pequena empresa ela é pequena, e normalmente os donos é uma pessoa, ou no máximo 2 pessoas que estão à frente, tudo é mais rápido, tudo é mais imediato. Uma grande empresa, tudo vai ser mais burocrático, leva mais tempo. Numa pequena empresa, uma pequena mudança que a gente faz já traz um resultado diferente, seja para o bom, seja para o mal, né? O meu recrutamento e seleção, se eu mudar uma coisinha, já vai interferir, por exemplo, no atendimento, vai interferir na minha entrega, vai interferir na qualidade que o meu cliente vai perceber do meu produto, provavelmente vai interferir no desperdício que eu vou ter. Eu tô falando, pensando na minha empresa, né, que eu tenho uma pastelaria com meu marido. Então, assim, se eu tenho um funcionário acima da média, ele vai cuidar com várias questões que talvez outro funcionário não se importe, tá? E eu vou dar alguns exemplos hoje de más escolhas que eu fiz e como que vocês podem fazer escolhas melhores no recrutamento e seleção. Então, o tema hoje vai ser a gestão de forma geral, né, mas gestão de sucesso, como mudar pequenas coisinhas, principalmente no recrutamento e seleção, que no fim das contas vai dar um resultado muito mais abrangente. Quando a gente muda o recrutamento e seleção, não é só o recrutamento e seleção, é tudo, tá? É uma cadeia, tá tudo muito mais interligado, de uma maneira muito mais imediata, como eu estava falando, diferente de uma grande empresa, que talvez não seja tão imediata, apesar de também estar interligado. Como que o meu recrutamento e seleção pode me trazer lucro? Porque, teoricamente, ele é para aumentar não, é para ele contratar gente. Contratar gente aumenta o meu custo, né? E se eu contrato algum profissional para fazer isso, aumenta mais ainda o meu custo. Como que recrutamento e seleção pode trazer lucro? Vamos pensar o básico. O que é recrutamento e seleção? Quando a gente fala de recrutamento é como se fosse o exército recrutando a gurizada, né? Então, com 18 anos, todo mundo se alista. Isso é recrutamento. Recrutamento é a parte do processo seletivo que é para a gente se mostrar visível para as pessoas virem até nós, para as pessoas se inscreverem na nossa vaga, vamos dizer assim, né? Então, recrutar é a gente avisar para todo mundo, olha a oportunidade maravilhosa que eu tenho. Ju, mas nem é tão maravilhosa assim. Então, torne ela maravilhosa. A gente vai falar hoje também, inclusive, sobre como tornar a sua oferta maravilhosa. Então, recrutar é a gente atrair o maior número de atenção para a nossa vaga, tá? O maior número de currículos recebidos. O que é muito ruim, que não dá para fazer, por exemplo, quando eu vou fazer seleção numa empresa e eu recebo 10 currículos, 5 currículos. Se isso acontece, aí acontece com cargos muito específicos, que aí tem menos demanda, ou numa cidade muito pequena. Então, por exemplo, já fiz seleção em cidades com 3 mil habitantes para uma vaga, por exemplo, de motorista. Né? Então, assim, é muito específico numa cidade muito pequena, então tem menos demanda de profissionais, né? Mas, de forma geral, a gente tem bastante profissional. Então, a gente precisa recrutar, a gente precisa atrair o olhar dessas pessoas para virem para a nossa vaga. Segundo ponto, o que é selecionar? Então, eu atraí a galera, trouxe uma galera interessada em conhecer a minha vaga. Agora, eu vou selecionar. O que é selecionar? É escolher quem eu quero que esteja do meu lado no dia a dia. Tá? Selecionar tem que ser a partir de tudo que a gente já falou das outras lives, mas principalmente tem que ser a partir alinhado, né, com os objetivos da empresa e valores da empresa. Um dos erros, e depois eu vou falar ali, mas um dos erros mais comuns que existem no recrutamento e seleção
Normalmente é escolhida a pessoa que a princípio é o melhor profissional. São as pessoas que se comunicam melhor, são as pessoas que têm mais experiência, são as pessoas que são mais articuladas, elas chamam mais atenção. Mas não necessariamente elas compartilham dos mesmos valores da empresa ou compartilham do mesmo objetivo. E aí pode ser que mesmo escolhendo um profissional que aparentemente pareça ser destacado, pode ser que não dê certo, tá? Enfim, não se trata de escolher o melhor, mas se trata de escolher a pessoa que mais vai somar na tua empresa. Tá? Então a gente tem que cuidar com isso, porque às vezes excelentes profissionais, principalmente técnicos, têm um comportamento muito ruim, às vezes, de lidar, tá? Então cuide. E uma coisa que hoje o mercado já está fazendo já há mais tempo, pessoas, antigamente, isso eu lembro quando eu estava no mercado de trabalho, assim, bem no início da minha carreira, quando eu fazia mais recrutamento e seleção, a gente escolhia muito pela técnica, né? Então profissionais que tinham muita experiência, ou que eram muito bons profissionalmente falando em termos de técnica, a gente escolhia. Só que essas pessoas acabavam dando muito problema, porque eles não querem ouvir, eles são mais autoritários, é do jeito deles. Claro que eu tô falando de uma forma mais generalizada, nem todo mundo é assim, mas a tendência, né, é que quando a pessoa é muito boa, ela vai ditar como que as coisas têm que ser. E dependendo da empresa, elas vão passar por cima dos valores, assim. Então, hoje, esse tipo de profissional, ele precisa fazer gestão das emoções, né? Ele precisa se tornar mais flexível, ser uma pessoa mais aberta. Enfim, a sociedade hoje já não... Quando eu digo a sociedade, tudo, né? O mercado já não valoriza mais só a parte técnica. Muitas vezes a gente prefere, na contratação, pessoas com um comportamental melhor, porque a técnica se aprende. Comportamento é mais difícil, tá? Então tá, né? Então, explicado o que é recrutamento, o que é seleção, eu preciso falar coisas básicas, assim, básicas do que vocês não devem fazer, tá? O que não se faz no recrutamento e seleção. Coisas que eu aprendi com o tempo, que eu tomei na cara, que eu já errei fazendo e fui aprendendo, né? As coisas óbvias. Se alguém chegar para vocês e disser assim, eu preciso muito dessa vaga, preciso muito, assim, me dá a vaga, porque eu tô desesperada. Isso, nossa, eu recebo, cada vez que eu abro um processo seletivo, eu recebo várias pessoas me dizendo isso. Gente, eu vou entrar num assunto polêmico, eu preciso que vocês tenham maturidade para entender o que eu tô falando por trás. Não estou falando de pessoas e não estou falando de... enfim, de merecimento, desmerecimento, não é esse o foco. O que eu tô falando nesse momento agora é como analisar perfil para contratar para o teu cargo. Concordando ou não concordando, o que eu vou falar é uma verdade que serve para mim, não significa que sirva para os outros, mas baseado na minha experiência, serve muito, tá? Mas não é uma verdade absoluta. Mas de forma geral, quando a pessoa me manda uma mensagem assim, Ju, por favor me contrate, eu tô desesperada, eu preciso muito, eu me mudei agora, e aí eu vou falar de uma região do Brasil que eu tô, que é no sul, tem muita oferta disponível, muita oferta. E aqui, pelo que eu sei, já tive funcionárias do Nordeste, do Norte, pelo que eu sei é que as empresas, elas têm um Ministério do Trabalho forte, a gente respeita muito o CLT, inclusive as menores empresas, então assim, aqui a coisa anda mais organizada, tá? Eu sei que no Norte a coisa é bem mais diferente mesmo. Mas aqui as empresas andam na linha, assim, porque senão a gente sofre autuações o tempo inteiro, denúncia, enfim. Então a pessoa chega e diz assim, Ju, por favor, me dá essa vaga porque eu preciso, eu tô desesperada. Eu preciso entender uma coisa. Existe um estudioso, o Maslow. O Maslow, ele fez uma hierarquia de prioridades, que as pessoas chamam erroneamente de pirâmide de Maslow, tá? Então são várias prioridades. O que ele tem nessas prioridades aqui? Aqui embaixo são as primeiras prioridades, são as prioridades na vida de um ser humano de atendimento às necessidades básicas, tá? Então, quando a gente tem fome, quando a gente tem frio, quando a gente não atende às necessidades básicas, a gente vai entrar em desespero. Quando a gente atende essa necessidade, o ser humano ele vai migrar para a segunda hierarquia, que agora eu não vou lembrar exatamente qual a ordem das hierarquias, mas tem várias. Então ele começa da hierarquia mais baixa, que é manter a necessidade atendida, e depois ele vai subindo. Então tem várias necessidades e o que a gente precisa tirar de conclusão? Quando alguém diz assim, por favor, me contrate, que eu estou desesperada, essa pessoa não está dando conta de uma necessidade básica. Eu não vou entrar na vida nem no mérito do que aconteceu com essa pessoa, mas eu preciso entender que quando ela sanar a necessidade básica dela,
ela vai para a segunda necessidade. Então, ela já vai escolher um pouco mais. Quando a gente está no desespero, a gente escolhe menos. Quando a gente já está num segundo patamar, eu já vou escolher questão de conforto, eu já vou escolher questão de valores, eu vou escolher se aquilo faz sentido para mim ou não faz, conforme a gente vai aumentando a hierarquia das prioridades. Então, quando a gente pega pessoas que estão na necessidade básica, a tendência é que logo ela satisfaça essa necessidade, porque ela vai se reorganizar, né, financeiramente, vai estar recebendo um salário, tudo. E pode ser que a partir dali ela não queira mais estar contigo, porque a escolha dela foi feita na necessidade básica e não no interesse realmente que tem a ver com a empresa. Então, normalmente são pessoas que não vão ficar muito tempo na tua empresa e são pessoas que talvez elas tenham uma certa dificuldade de organização. E aí até aí tudo bem, assim, todo mundo passa por dificuldades, a gente aqui na pastelaria passou por muita dificuldade com a pandemia, então são situações específicas. Mas a gente tem que avaliar essa situação que a pessoa está passando, até que ponto realmente é uma fatalidade, algo que aconteceu, ou é um jeito dela de viver, um estilo, de repente por falta de conhecimento, por falta de apoio, mas ela leva a vida assim. Porque aí vira uma maneira de se comportar. Se for uma maneira dela, mesmo estando contigo e mesmo dando um salário muito alto, ainda assim pode ser que a pessoa não consiga mudar o estilo. E aí isso vai te trazer problema. Então eu pensaria muito, eu na verdade eu não contrato, tá? Eu até presto outro tipo de serviço gratuito, eu ainda falo para as pessoas, quando elas já me falam isso, eu falo, olha, não tá com dificuldade de achar emprego? Ela, tô. Então vamos fazer o seguinte, gratuitamente, eu atendo a pessoa 1 hora, eu monto o currículo com ela, melhoro, né, o jeito que ela vai falar nas entrevistas para ela conseguir um emprego. Eu não dou. Por quê? Porque o meu emprego, eu acabo exigindo um nível de maturidade maior. E esse nível de maturidade, eu pago mais por isso. Então, eu acho justo que eu busque pessoas mais preparadas, tá?